Fala galera, tudo certo? Gustavo aqui, junto com o Gel, e a gente voltou para mais um vídeo do Jornada. Fala galera, beleza? Assunto filé para nós hoje, né, Gu? Exatamente, porque quarta-feira a gente comenta sobre alguma coisa que está acontecendo no nosso dia a dia ou no mundo e tenta trazer isso com uma perspectiva diferente e um olhar diferenciado para esse tema, um assunto. E hoje eu quero falar sobre um assunto polêmico, Gel. E a gente inclusive estava tentando, vendo como a gente ia abordar esse assunto, trazer isso, porque ele difere muito de opinião. A gente vai falar de política hoje, mas calma, não sai do vídeo, calma, não vamos aqui falar sobre direita, esquerda, mas a gente quer falar sobre a nossa perspectiva como cristãos, quanto algumas coisas que acontecem relacionadas à política. Por exemplo, a notícia aí que a gente teve recentemente foi todo esse lance, teve a soltura do Lula, teve o julgamento relacionado ao Moro e o resultado desse julgamento e tudo mais, e muita gente ficou inconformada, outros ficaram muito felizes e sentiram que a justiça foi feita, outros já ao contrário, né? Tipo, não teve justiça nenhuma, tá uma loucura. E, gente, independente da sua opinião com relação a esse assunto, independente se você pensa em direita, esquerda, centro, seja lá o que você for, a gente quer te trazer o sentimento comum é, em determinado momento você se sente injustiçado, você sente que você não tá, que as pessoas estão contra e que tá tudo errado. Esse sentimento de injustiça que a gente quer trazer à tona e tudo mais, que veio muito nesse tipo de decisão, durante esse tipo de momento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Você já se sentiu injustiçado? Você já se sentiu esse sentimento de que, cara, a lei não funciona, tá tudo errado, os homens pecadores estão fazendo da pior maneira? Você já sentiu isso? É sobre isso que a gente vai falar. É um sentimento que eu tenho muito desde sempre. Eu tenho um sentimento aguçado de justiça muito grande. E o que a Bíblia fala sobre isso? Cara, existe um livro da Bíblia que trata exatamente sobre isso, Gu. O livro de Abacuque. Um profeta de Deus do Antigo Testamento, ele olhou para aquela situação, né, de Israel naquela época, e ele olhou para Deus e falou: Deus, o senhor não está vendo tudo que está acontecendo, não? Essa injustiça aqui, os ímpios matando todo mundo, o nosso povo também se perdeu. Cara, exatamente a pergunta que a gente faz, né? Deus, o senhor não está vendo tudo que está acontecendo, cara? E olha, há muito tempo atrás existe um livro que foi escrito para isso. E o mais engraçado, gente, Deus respondeu essa pergunta desse cara. Deus respondeu. O livro de Abacuque começa com esse questionamento dele para Deus, né? Deus, olha, isso tudo que está acontecendo, o que o senhor vai fazer? Sabe o que é mais interessante? No meio do livro, Deus ele fala: ó, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou cumprir minha justiça. Então essas pessoas que estão fazendo maldades, elas vão fazer ainda mais. Aí pergunta, era a resposta que Abacuque queria? Não, mas claro que não. Com certeza não. É tipo assim, nossa Deus, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Deus, estou vendo e vai piorar. Vai piorar. E é muito legal a gente entender isso, porque assim, Abacuque, ele fez uma pergunta certa para Deus com a motivação errada. Né? Como que você cobra o Deus da justiça sobre justiça? Então assim, é algo que a gente tem que entender. Deus, ele vai trazer a justiça dele sobre essas pessoas que você hoje vê na impunidade. Existe um salmo também, Salmo 73, um salmista que tinha inveja dos ímpios, porque o povo de Deus, ele se mantém puro, se mantém temente a Deus, e às vezes ele sofre muito. E o ímpio vai tudo bem, né? Quem está acompanhando essa situação aí de hoje, tá vendo que o ímpio está sendo livre, independente do que você acredita, nós temos a nossa posição, né? Mas a nossa ideia aqui é o posicionamento político. Abacuque tinha um senso de justiça, mas o senso de justiça dele estava direcionado para o lugar errado. Ele não questionou a Deus por causa do que estava acontecendo. O senso de justiça do coração dele estava mais centrado nele mesmo. Tanto é que a resposta final de Abacuque para Deus é uma oração reconhecendo que Deus ele é soberano sobre todos os acontecimentos que acontecem, né, no mundo. Então assim, o que aconteceu? Abacuque questiona Deus, Deus mostra quem ele é, e no final do capítulo Abacuque reconhece a situação dele diante de Deus. E esse é o nosso perigo.
Hoje a gente olha para a situação e a gente fala, nossa Deus, realmente está acontecendo um monte de injustiça. Mas, nesse período aí, você já parou para olhar para dentro do seu coração? Porque assim, é fácil a gente ver a injustiça do lado de fora. Mas se a gente olhar para dentro do nosso coração, talvez você já tenha magoado alguma pessoa por causa do seu posicionamento político. Talvez você é uma pessoa egoísta que não se desdobra, você não aceita outras verdades quanto a esse assunto, né? Então assim, é um assunto um pouco polêmico, complicado, mas a Bíblia trata disso. E o remédio para talvez um coração egoísta e centrado em si mesmo, com um senso de justiça errado, é o quê? Conhecer a Deus. Justamente, Gé. Eu estava até pensando numa outra coisa que tem a ver, a gente nem tinha falado sobre isso. Essa semana passada, lançou o Liga da Justiça do Zack Snyder, o Snyder Cut. E, cara, eu quero muito ver esse filme, eu queria muito ver. Mas ele saiu a R$50 para alugar. Nossa. E eu lembro que numa das páginas eu vi um cara comentando, num comentário, tipo, bom, beleza, eu vou baixar. E daí direto, eu tô fugindo de spoilers do Instagram e tal, só pô, mano, sabe, porque eu tô tentando fazer o certo, eu fico aí tendo que fugir de spoiler, todo mundo vendo, compartilhando coisa, compartilhando texto do filme nas redes sociais, e eu tô fugindo aqui porque eu fiz o certo, eu não vou comprar agora porque eu não tô com grana, mas eu vou esperar pra ver da maneira correta, e quem vê aí de maneira ilegal tá aí sendo premiado, né, e tudo mais, porque nada acontece, porque não tem justiça com relação à pirataria e tal, cada um faz o que quer. E daí eu fiquei nesse mesmo sentimento. Só que é justamente essa reflexão, né? Não estou eu pecando na maneira com que eu estou pensando, na maneira com que eu estou querendo aplicar a justiça? Uma coisa que eu sempre ouvi a minha vida toda por conta desse meu senso de justiça grande, e meu pai sempre falava para mim desde pequeno, ele falava, Gustavo, o ministério de justiça e de juízo cabe a Deus. O nosso ministério é o de amor e misericórdia, porque foi isso que Jesus veio fazer quando ele veio para a Terra. Ele veio mostrar amor e misericórdia e deixar para a gente um exemplo. Esse é o nosso ministério. É isso que a gente tem que buscar. E se a gente olha para a justiça de qualquer outra forma diferente disso, a gente acaba pecando e buscando uma justiça pecaminosa. Esse sentimento de justiça que a gente tem, ele não é errado. Deus tem esse sentimento. Agora, é errado a maneira pecaminosa com que a gente expõe e externaliza esse sentimento. A gente tem que buscar entender esse sentimento de uma maneira, isso tem que levar a gente a querer a volta de Cristo. Isso tem que levar a gente a querer que Deus venha trazer justiça. E não que a gente tente fazer a justiça pelas nossas próprias mãos, ou mostrando raiva, um ódio inadequado para alguém ou algo. Cara, interessante. Porque a gente não tem como não fugir do que Deus já tem feito, né? E acho que duas aplicações bem práticas assim pra gente. A primeira é que Deus tá vendo. Ele não é um pai que... Omisso. Um pai que vê o filho sofrendo e não faz nada. É que o nosso senso de justiça é principalmente imediato e egoísta, né? Por isso que Deus ele é perfeito. Porque a justiça dele se cumpre no momento certo e da maneira certa. E eu acho que o melhor exemplo é a justiça em Cristo. Cara, se você parar para refletir que a justiça já foi feita. A justiça já foi feita em Cristo. Todos os nossos pecados. E aqui eu quero lembrar você, eu, o Gu e você, nós ofendemos a Deus. A nossa maior esperança tem que ser que os nossos pecados, as nossas ofensas contra Deus já foram perdoadas. Então assim, você olha para o mundo e vê a injustiça, todos esses pecados já foram pagos em Cristo. Pensa e lembra, gente, você não é melhor do que aquele cara que foi livre. Ou você não é melhor do que aqueles juízes que estão agindo de maneira impune. Você não é melhor. Na verdade, você ainda só não reconheceu a maldade no seu coração. Tá? Então, esse é o nosso problema. A gente olha para as pessoas com um senso de justiça errado. Como se a perfeição habitasse em nós e eles são os imundos que merecem morrer. Paulo falou, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas ele também falou, o dom gratuito da vida é estar em Cristo Jesus. Ele é justo e justificador daquele que crê no nome dele.
Ou seja, ele é o único juiz do mundo que consegue perdoar o pecador e ainda continuar sendo justo. Por quê? Ele não simplesmente livrou a gente do pecado. Alguém morreu no nosso lugar. E esse foi Cristo Jesus. E a morte dele é perfeita e suficiente. Por quê? Ele é perfeito, o próprio Deus. Então, se você está com problema vendo essa injustiça, e se você olha para dentro do seu coração e não vê esperança, olha para Cristo. Olha, faça como Abacuque. Ele começou mal. Só que, quando Deus se revelou para ele, e ele foi humilde e reconheceu quem é Deus, ele terminou louvando a Deus, sem desespero. Porque a nossa esperança, a gente estava conversando aqui, a nossa esperança não é aqui. Por Cristo já ter morrido por nós, toda a injustiça já foi paga. A sua, a minha e a do mundo. Só que aqueles que creem que Cristo perdoou, esses conseguem viver tranquilamente, mesmo vendo a injustiça no mundo, mesmo vendo tudo o que está acontecendo, você é capaz de viver tranquilamente. Por quê? Primeiro, a sua esperança não é aqui, é para a vida futura. E mesmo aqui, vendo toda a injustiça, você sabe que tem um pai que está cuidando de você. Isso aí, ele está voltando. Ele vai voltar. E vai consumar e vai terminar tudo. E daí não vai ter mais pecado, não vai ter mais essas injustiças, só a glória de Deus. Mas até lá, a gente tem que cultivar esse sentimento. Bom, galera, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o papo que a gente queria trazer. De novo, a gente quer trazer de forma bem parcial. A gente não quer falar sobre posicionamento político nem nada. Você tem o direito de pensar o que você quiser em relação à política. É um assunto controverso, cheio de mínimos detalhes. Então a gente não quer trazer esse tipo de coisa agora. Eu inclusive nem me sinto muito à vontade porque eu não tenho tanto conhecimento assim nessa área. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Antes de encerrar, eu tenho um recadinho. Sexta-feira vai sair o nosso podcast, nosso primeiro podcast já com convidado. Era para ter saído na sexta passada, mas a gente teve alguns problemas e acabou tendo que deixar para essa semana. Os problemas técnicos. Então vai sair essa semana na sexta-feira e a partir daí, então, saindo toda semana, tá bom? Então, fica ligado, sexta-feira ele já sai aqui no YouTube e no Spotify. Conforme for saindo em outras plataformas, a gente avisa no Instagram. Então, nos siga no Instagram. Se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com um amigo que está inconformado com as coisas que têm acontecido na política ou que tem um senso de justiça muito aguçado que nem eu. E valeu, gente! Valeu, galera! Até a próxima!